tricolor agora, é engraçado. Hoje eu fui sair de manhã mais cedo para fazer um Povo Fala na rua, que é a gente dar voz aos torcedores, a vocês na rua e tal. E eu sentia que antigamente você ia na rua, todo mundo que eu ia entrevistar, sou Palmeiras, eu falava, gente, só tem palmeirense em São Paulo. Hoje, o que tinha de São Paulino, eu acho que todo mundo resolveu botar a camisa para jogo, resolveu ir pra rua mostrar o amor pelo seu time, porque todo mundo, aqui é os tricas chegaram, os tricas comentam, os tricas estão mandando tudo, não tem pra Corinthians no clássico, lembrando que pelo Campeonato Brasileiro a gente tem um clássico no final de semana, Corinthians e São Paulo, e aí o São Paulo agora vai brigar até na parte de cima da tabela, tem chance até de superar o Flamengo na Copa do Brasil, então assim, a autoestima do torcedor do tricolor paulista está nas alturas, gente. E o que vale ressaltar é que a gente falou muito, né, ontem, o fato do São Paulo ser o time brasileiro com o maior número de títulos internacionais, que são 12 no total, e aí já repercutiu isso na sonora do Rogério Ceni depois da partida, ele relembrando, né, esses momentos importantes do tricolor, lembrando que são 3 mundiais aí, né, 92, 93, 2005. Né, o último título que a gente bate o martelo internacional é a Sul-Americana de 2012. A última vez que chegou a uma semifinal havia sido em 2016 pela Copa Libertadores. Então, assim, essa carência de títulos parece que tá magoando o torcedor. Então, quando chega perto de uma oportunidade, é uma alegria que o que eu já vi de gente hoje falando que partiu Córdoba não é brincadeira, Razão. Vai ter muito torcedor tricolor, sem dúvida nenhuma, lá em Córdoba, na Argentina. Se a gente lembrar, o Rogério inclusive falou sobre isso na entrevista coletiva, a gente vai ver os melhores momentos da partida da vitória por 2-0 do São Paulo no tempo normal para cima do Atlético Goianiense e depois das penalidades, vitória também por 4-2. O gol sai logo no comecinho, o Luciano faz essa finalização, o Renan espalma e aí o Patrick faz 1-0 e é aquele cenário que o São Paulo mais queria, porque precisava reverter uma vantagem de 2 gols, antes de 5 minutos já faz o 1-0. Aliás, achei que o Renan deu uma contribuída aí nessa espalmada para o meio da área. Acabou facilitando a vida do Patrick, estava bem posicionado. O Pantera Negra, aliás, que estrela do Patrick, né? Sendo decisivo pelo São Paulo em mais de uma ocasião. Ontem fez os 2 gols, inclusive. Essa boa finalização do Luciano para a defesa do Renan. Outra jogada na qual o Patrick participa com o cruzamento. Essa bola sobrando. Sai o gol do Caleri, mas a arbitragem paralisa porque entende que houve falta de ataque do atacante argentino. Essa outra boa combinação do São Paulo, uma troca de passes curto. O Pablo Maia já estava em campo, porque o Gabriel Neves foi substituído com um problema grave, inclusive, porque depois já ficou de muleta na beira do gramado, com a perna imobilizada. A expectativa de que seja algum problema grave, a gente, claro, deseja boa recuperação para ele. Esse bom chute do Reinaldo já na entrada da área, já no segundo tempo na partida. Veja que é só praticamente o São Paulo quem joga no Morumbi. As finalizações vão sendo empilhadas dentro da área. Cruzamento do Patrick, cabeçada perigosa também, o Alisson participando da partida. Do Patrick, né, Razan? Quando a gente fala, já começou, o Patrick só está presente, ele só tá lá quando é jogo decisivo. Olha ele aí. Só aparando a bola, quase que ele apara com um domínio para ela não pegar muita força e sair. Só colocou direção na bola, né? Ela pinga e entra no fundo da rede. Eu senti uma dificuldade do São Paulo, de uma forma geral, não só do ataque, de penetrar na defesa do Atlético, né? Quando a gente fala assim que o São Paulo botou moral, o São Paulo pressionou, o São Paulo tentou. A gente viu um primeiro tempo em que o São Paulo foi completamente ofensivo, né? Indo pra cima e buscando o resultado. Tanto que eu confesso, quando eu entrei no estádio ontem, já estava 1-0. Já perdeu aquele golzinho rápido. Já perdi o gol. E aí a gente tá acompanhando as disputas de pênaltis, né? Que a gente vê o Luciano perdendo. E foi o único, Azan, que eu vi no estádio inteiro falando, Luciano. Você acha que isso pode ter pesado pro lado dele? Cara, o Luciano ele tem uma identificação com a torcida do São Paulo que é um negócio que até impressiona, porque ainda não teve uma trajetória tão larga de conquistas para ter essa idolatria, mas o torcedor se identifica muito com ele pela maneira como ele joga, se sente representado por ele dentro de campo, e esse grito Luciano é um grito muito sonoro e lembra. Não estou falando dos jogadores, tá? Estou falando comparando o grito da torcida, o Luiz Fabiano, que a torcida do São Paulo cantava, e era muito alto quando cantava. Isso porque é o mesmo ritmo do Luciano, exatamente. Né? E aí isso ecoa alto e forte no Morumbi. Numa noite em que ele nem faz gol, pelo contrário, perde penalidade. Mais uma vez perdendo penalidade o Luciano, só que ele é o vice-artilheiro do time na temporada. Só está atrás do Caleri, ele faz o gol no jogo de ida no Serra Dourada. E mesmo perdendo o pênalti, a torcida dá essa moral. Inclusive, a gente estava lá no Morumbi fazendo a cobertura para a Sul-Americana, eu, Yara, Dai,
a nossa Esté, a Lu, todo mundo, nosso time Tamara junto lá no estádio do Morumbi. E eu tava de olho nas reações, eu fiquei filmando as reações dos jogadores do banco e do Rogério a cada pênalti. A gente viu ali os pênaltis finais, né? O Léo Pereira bate e perde, e o Galopo, a resenha nas redes sociais, os memes, era comparando a batida do Galopo de pênalti com a do Neymar, porque ele vai com uma calma, né? Vai devagarinho e só chapa no canto. Sensacional. A gente tem que bater palmas aqui pro Galopo, porque assim, a ansiedade do torcedor na hora que ele foi pra cobrança, e principalmente quando ele entra em campo, né? Quando ele vai pro gramado, já começa aquele Galope. E aí, quando é aquela euforia, o torcedor não se contém, né? Vai, de fato, comemorar aquele alto astral, aquela energia boa, porque é um alívio, né? E depois, o que me chamou a atenção é que o São Paulo fez uma meia volta olímpica ali no Morumbi. Verdade. Porque começou a comemorar ali, né? Andando, indo com o torcedor. Teve que o torcedor que jogou bandeira, que jogou camisa, os jogadores pegaram, brincaram, pegaram um carrinho que tava lá, saíram até no carrinho para comemorar. Parecia de fato que o São Paulo tinha sido campeão da disputa já. Baita era a felicidade dentro do estádio Morumbi. E aí na saída, na hora que a gente sai, parecia aquele tanto de gente, sabe? Saindo ao mesmo tempo, correndo. E a voz vindo de dentro do Morumbi, porque o torcedor lá dentro não parava de cantar. Então foi algo assim, parece que depois do segundo gol do Patrick, a torcida se transformou. E aí aquela energia toda foi, né, passada para os jogadores naquele momento crucial das penalidades. Mas o Galopo me surpreendeu até pela frieza. O Reinaldo já era esperado, né? Todo mundo já esperava que, ó, o Reinaldo vai ser o primeiro a cobrar. O Caleri ali, vou dar uma cornetada, porque eu sinto que o goleiro já foi pro lado que ele costuma bater. Aí ele falou, filho, vai aquele tapa no meio do gol. E aí ele foi com a cobrança no meio do gol. E o Luciano é aquele lado sempre. Então aquilo ali já foi. O Luciano tem que aprender a mudar o lado ali para surpreender o goleiro, que já foi certinho na bola. E aí tem um pênalti perdido para fora, né, do Atlético Goianiense. E aí eu achei que o Felipe tinha defendido a bola do outro pênalti. Eu também fiquei com essa impressão, E aí depois eu vi que não chega a encostar nele, né? Vai direto ali no travessão, na trave, né, ali na lateral. Mas estou surpresa com o São Paulo, feliz com esse momento do tricolor, da gente ter uma final que vai ser um jogaço em Córdoba no dia 1º. Marcelo Razan vai estar lá nos representando, né, Razan? Estaremos. Fazendo um bom conteúdo, como sempre. E olha, palpites? A gente pode, inclusive, envolver a nossa convidada aqui nessa conversa, nessa resenha, Priscila Senhorais, da TNT Esportes, que acompanha o dia a dia do São Paulo, estava também ontem no Morumbi, nos falamos por lá Pri tá em tudo. Tá em todas, todos ela não para. Todos os jogos que eu chego, na hora que eu olho ali na zona mista e tal, tá a Pri com o celular dela e tal. Ó, encontrei com ela no jogo do Corinthians, depois a gente se encontrou no jogo do Palmeiras e ontem ela tava no jogo do São Paulo. Pri, você tá viva? Tudo bem, Yara? Boa tarde para você, abração para você, para o Razan também, muito querido. E pois é, tô viva, trabalhando bastante, né? A gente sabe que a gente escolheu uma profissão aí que de repente chega numa altura da temporada que é jogo quase que todo dia sem parar, mas a gente tá indo, a gente tá sobrevivendo aos pouquinhos. A Pri que colocou uma foto bem legal, um registro do momento da chegada do ônibus do São Paulo, que é uma festa que já é tradicional ali no Morumbi, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, e a torcida faz aquele corredor de fogo, sinalizador, e a Pri tava lá registrando, e acho que foi o Rubens, o fotógrafo, que fez uma imagem dela, na qual você vê o ônibus, a festa da torcida, a Pri lá, perto do ônibus, para registrar tudo, claro. Não para. Trabalhando sem parar. Enquanto a gente tava resenhando sobre o Luciano aqui, Pri, eu lembrei da imagem que eu tava vendo, a Yara pontuou muito bem, esse canto que ele quase sempre bate, e tem uma característica, né? O juiz apitou, ele já bate rápido, sim, bem rapidinho. Nem pensa, já bate rápido cruzado. E quem estudou o Luciano sabe que de 10 pênaltis, 8 vão naquele canto cruzado. E depois eu fiquei reparando nas reações que eu filmei. Muito boas, por sinal. Muito obrigado. Até o assessor do São Paulo, Felipe, queria as imagens do Marcelo Razan. Eu falei, agora nós vamos cobrar direitos autorais e ganhar dinheiro em cima do cinegrafista Marcelo Razan. Exatamente, o Felipe Espíndola. Um abraço para ele, assessor do São Paulo, porque o Felipe, eu nem sabia que era ele. Quando acaba, o Rogério é abraçado por uma pessoa. Depois que eu fui ver que era o Felipe, o assessor do São Paulo. Ah, então é por isso que ele gostou tanto. Ele sempre faz isso. Ele falou que é tradição, já que tá dando sorte. E o Rogério brincou sobre o negócio de sorte também, porque não tá usando mais a camisa, meteu um blazer, ontem estava elegante. Alinhado. Pois é, mas voltando no Luciano, ô Pri, queria jogar essa bola pra você, porque eu reparei nas imagens depois. Quando ele perde o pênalti, aí o Atlético Goianiense consegue diminuir a diferença, o Shailon bate muito bem, um golaço do Shailon no pênalti, o Shailon que já tinha feito gol no Serra Dourada. Lei do ex. Exato. E aí depois, quando o São Paulo fica ali naquela indecisão, se vai conseguir passar adiante nas penalidades,
Quando tem o gol do Shailon, o Luciano literalmente ele desaba, ele tá de pé, ele vai se ajoelhando para trás e cai e coloca as mãos na cara, tipo, F, né? Porque eu perdi e eles fizeram, perdemos a vantagem. E aí na sequência, quando o São Paulo faz o gol com o Igor Vinícius e o Léo Pereira perde, ele vai sozinho para trás do tipo, todo mundo tá indo para frente comemorar, ele vai para trás sozinho, ajoelha, coloca a mão no rosto como se já tivesse acabado, ainda faltava o pênalti do Galopo. E depois na comemoração ele também vai para o outro lado sozinho. Quer dizer, claramente ele estava sentindo aquele peso, né? Se acaba perdendo, vai acabar chegando a conta da responsabilidade, né, Pri? Exatamente. Olha, primeiro eu queria falar, eu escutei vocês conversando aí, que eu acho uma zica danada cantarem o nome antes de bater o pênalti. Deu errado com o Luciano, mas o Caleri também teve, o toca no Caleri que é gol, e ele acertou. Mas eu acho uma zica danada. Eu tava com o nosso cinegrafista ali na tribuna de imprensa, eu olhei pra cara do Caio e falei, meu, ferrou, o Caleri vai perder também. E aí eu sou contra gritar antes de acontecer, assim como sou contra gritar gol antes quando está no estádio. Mas agora falando do Luciano, essa questão toda da reação dele, né, antes de falar dos pênaltis, eu acho que essa identificação que o torcedor tem, essa coisa de gritar alto, porque de fato, quando o Luciano não está em campo, no começo do jogo já se canta o nome dele, né? Ontem, no começo da partida, ele que estava como titular, foi o nome que mais pegou o Morumbi, né? O Morumbi estava cantando muito, estava muito barulho, foi até mais alto que o do Caleri, né? Que costumava ser o cara que todo mundo amava muito, gostava muito. E eu acho que é muito por conta dessa identificação. Eu costumo dizer que o Luciano é aquele jogador chato, mas que se tá no seu time, você ama. Porque ele provoca, ele zoa, ele tira sarro com os outros e ele faz gols, né? Então nada mais importa do que isso. E além de tudo, demonstra também muito respeito pela camisa que ele veste. Então acho que tudo isso faz parte tanto desses cantos, né, dessa identificação com o torcedor e desse sentimento dele ali na hora das cobranças de pênalti, quando ele acabou sentindo muito o fato dele ter perdido, porque não acho que aconteceria, mas de repente você pode jogar por água abaixo todo aquele carinho, né? Não acho que é o caso dele, mas a gente sabe que no futebol pode acontecer. E em relação, de fato, à cobrança de pênalti dele, com certeza ele precisa rever isso, né, para eventuais decisões mais para frente, na temporada que vem também, porque contra o Palmeiras já aconteceu isso, né? Ele acerta o pênalti no tempo normal, mas o goleiro vai no lado que ele bate, e aí nas cobranças de pênalti ele perde o pênalti de novo, e ontem aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Então, de fato, é um alerta aí que ele tem que ligar. Eu acho até que o Rogério já deve ter reparado isso, e podia, né, dar essa orientação para ele, para em outras decisões, se precisar, ele poder mudar essa batida dele, conseguir não perder, porque de fato é importante para ele, para o torcedor e também para as ambições do São Paulo nessa temporada e para frente também. Sem dúvida nenhuma, o Luciano, que é esse cara que o torcedor, como a gente já falou, se identifica demais. E eu, Pri, queria saber de você, com essa classificação para a final, o São Paulo chega à segunda final na temporada, porque chegou na final do Paulista e acabou sendo vice-campeão diante do Palmeiras. Tá na semifinal da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo 3-1 no Morumbi. É uma vantagem importante do rubro-negro, que reconhecidamente é o melhor elenco da América do Sul. E agora chega a final da Sul-Americana. Antes do jogo, embora o presidente Júlio Casares já tivesse dado entrevista dizendo que o trabalho teria respaldo, planejamento, a gente via a movimentação em parte das redes sociais de pessoas, de torcedores pedindo a saída do Rogério, fora Rogério e tal. Mas aparentemente isso não chegou na direção do São Paulo, porque o presidente inclusive deu essa entrevista antes da partida, dizendo que ele estava respaldado. Tanto que renovou o contrato recentemente até o final do ano que vem. Mas de qualquer maneira, como que você vê agora com essa classificação, o status do Rogério, levando em consideração toda essa temporada? Final do Paulista, semi da Copa do Brasil, final da Sul-Americana e no Brasileirão com uma campanha abaixo do esperado. Olha, eu acho que o trabalho do Rogério em si, se a gente for falar bem diretamente, está seguro nessa temporada, muito por conta das metas do São Paulo, né, no ano. O São Paulo até agora está alcançando tudo, até ultrapassando, exceto no Campeonato Brasileiro ali, que tinha a intenção de buscar uma vaga direta na Libertadores ali no G6, mas é claro que ainda tem rodadas, pode melhorar, acho difícil que consiga ficar lá em cima, mas quando você compensa com uma final de Sul-Americana, né, e até mesmo a possibilidade de um título, uma coisa vai balanceando a outra, né, quase que uma gangorra. Então eu diria que o trabalho do Rogério para essa temporada, para o início da temporada que vem, tá seguro, mas é claro que é futebol.
Então, assim, o São Paulo tem agora uma sequência que não é nada fácil. Eu acho que o torcedor tem pouco tempo para comemorar a vaga nessa final, né? Porque no final de semana tem um clássico contra o Corinthians que não vem se dando muito bem no Morumbi recentemente, mas atualmente está um pouquinho melhor do que o São Paulo, né? Até mesmo mentalmente, o São Paulo sofreu muito. O São Paulo está com um desgaste emocional muito grande por conta desses últimos dias tensos que viveu, né? E aí, logo depois, tem um jogo contra o Flamengo, onde claramente o Flamengo é o favorito para conseguir a classificação, e o resultado vai depender muito do que o Rogério vai escolher, né, buscar nesse jogo. Você quer tentar se abrir e conseguir a classificação e correr o risco de tomar um monte de gol do Flamengo? Ou você quer ir lá tentar fazer 1-0 para não perder o jogo e pelo menos terminar a caminhada na Copa do Brasil com honra? Ou você quer ir lá porque você acredita que dá para fazer 4-0 no Flamengo e conseguir a classificação? Vai depender bastante ali de qual atitude que ele vai ter em relação a esse jogo. Não é um jogo fácil, né, de você escalar o time, de você decidir qual que é a sua intenção, o que você vai querer ali, porque o resultado ali é adverso, né, mas é claro que você não pode também abrir mão completamente, porque senão pega mal com o torcedor. Então, são dias ali que vão ser tensos, mas mesmo se tudo der errado, suponhamos nesses 2 jogos muito importantes e difíceis, eu não acho que tem algum risco no trabalho dele, né? Porque ele tem uma final para disputar e ele fez o time chegar até aqui. Então, você tirar o Rogério antes da final, eu acho que é no mínimo duvidoso, né? Um pouco estranho até por parte da diretoria se fizesse isso. O Rogério tem muito mérito nessa vaga. Ontem fez um ótimo trabalho, uma ótima estratégia que deu muito certo ali. Claro que teve também o torcedor participando muito. Então eu acho que seria bastante errado, caso tudo dê errado nos próximos dias, o Rogério não estar na final. E eu acredito que a diretoria de São Paulo pense assim também. Então eu acho que, pelo menos acho, né, futebol tudo pode acontecer, que o Rogério nesse momento ele tá seguro, ele tá tranquilo, tá podendo dormir ali em paz. Assina embaixo no que a Pri falou, e a pergunta, claro, não é com nenhuma informação, é só por causa desse movimento de redes sociais que as pessoas estavam fazendo antes da partida, tanto que o presidente, inclusive, foi a público para garantir a permanência do Rogério Ceni no comando técnico. Isso me parece que é ponto pacífico. Pri, quero te agradecer pela participação aqui com a gente mais uma vez no show da Conmebol Sul-Americana e desejar aquele bom sextou para você. Muito obrigada, Razan. Um abraço para você, um beijão para a Yara também. Sempre um prazer estar com vocês.